magos e magas, eu sou o Dan, sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje finalmente a gente vai seguir falando sobre Black Clover aqui no canal e dessa vez, bem, novos acontecimentos e novas evoluções surgiram no mangá e com essas evoluções novos poderes foram apresentados. Dessa vez, a gente tá vendo que as magias e os grimórios que eram considerados os mais poderosos já não são mais os mais poderosos. E então nesse vídeo de hoje a gente vai falar sobre as novas informações e também sobre os novos grimórios mais poderosos. E eu já conto muito com o seu apoio pra deixar o likezão, se eu gostei é super importante. Vamos tentar cumprir a meta de 5.000 likes no vídeo de hoje, eu conto muito com você. Eu também espero muito que você possa se inscrever aqui no canal se ainda for novo por aqui. E agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo. Galera, então, como a gente sabe, em Black Clover os magos mais poderosos agora estão se enfrentando. A batalha entre Clover e a Tríade está acontecendo e os outros reinos também estão participando neste momento. Acontece que nesse meio tempo, a gente viu novas magias incrivelmente poderosas aparecendo. A primeira que a gente vai comentar no vídeo de hoje, que é uma das mais fortes de Black Clover e um dos grimórios mais poderosos por ter essa magia, é a magia de sombras que pertence ao Knight. Como a gente sabe, o Knight ele possui 4 demônios ao seu lado e cada um desses demônios da sua própria maneira fortifica o seu grimório, fortifica o seu poder mágico. E o Knight ele já utiliza as 4 configurações da sua magia de sombras de modo completamente diferente. Ele tem magias para ataques, magias para defesas, magias para se defender e aumentar sua velocidade também. E no fim ele ficou muito mais poderoso em qualquer estilo de combate que ele tenha que participar, porque ele tem uma configuração demoníaca na sua magia de união para cada caso. Essa é uma das magias mais poderosas que ele pode utilizar para se locomover, aumentar muito a sua velocidade, aumentar o seu campo de visão. Até em outros locais, ele pode estar enfrentando um adversário enquanto um dos outros seus demônios está utilizando a magia de sombras em um outro local, como por exemplo a gente viu o Guimodeiro treinando Asta enquanto outro dos seus demônios ficavam observando o castelo de Spades para saber tudo o que estava acontecendo. Essa é uma das magias mais poderosas e também ela acaba tornando o Grimório do Knight um dos mais poderosos. E já que a gente está falando sobre tornar um Grimório poderoso, agora a gente já sabe um pouco mais sobre os poderes demoníacos e a gente acreditava, graças aos poderes do Zegrid, que um demônio necessitava de um Grimório do Trevo de 5 folhas para usar o seu poder, mas não é bem assim que funciona aparentemente. Ele só precisou do Grimório do Trevo de 5 folhas porque ele havia escapado com o portal de Qliphort fechado. Então ele precisou daquele Grimório para canalizar o seu poder e aumentar a sua força utilizando a sua magia das Kotodamas. Mas agora a gente viu outros demônios escapando e eles não tiveram a necessidade de utilizar um Grimório, assim como Asta utiliza anti-magia por um, a Tríade utiliza seus poderes por um Grimório e o Zegrid utilizava. Não, esses dois demônios simplesmente invocavam as suas magias sem a necessidade de um Grimório. Eles tinham muito poder mágico e não precisavam de um livro mágico para canalizar as suas forças. Afinal, o portal já estava aberto. E então, sabendo disso, a gente tem o Grimório do Zegrid também na lista com a magia das Kotodamas, que foi uma das magias mais poderosas de Black Clover, mas agora a gente já sabe que a maioria dos magos é capaz de vencer essa magia. Afinal, todos treinaram para tentar vencer a Tríade. E já que a gente tá falando sobre a Tríade, eles têm os seus 3 Grimórios que já possuíam suas magias. A magia corporal do Dante, a magia de sangue da Vanica e a magia óssea do Zenon. E essas eram as magias deles desde o início. Acontece que eles ganharam poderes demoníacos e esses poderes demoníacos amplificaram muito a sua própria força. Eles se juntaram àquele Grimório e tornaram as magias que já viviam ali muito mais poderosas. Amplificou muito toda a energia. E a gente viu isso em todas as transformações. O próprio Dante falou que a sua magia corporal ficou muito mais poderosa e a sua regeneração muito mais veloz. E tanto a Vanica quanto o Zenon também nos mostraram isso agora no mangá. Eles conseguiram utilizar muito mais magia do que antes. O Zenon criou uma armadura gigantesca com a magia óssea, enquanto a Vanica agora consegue utilizar e emanar muito mais sangue com a sua magia de sangue. A gente viu então que esses poderes já tornaram esses Grimórios um dos mais poderosos, mas eles ainda recebem outras magias, que é a magia gravitacional do demônio Lúcero, que é utilizada pelo Dante. Temos também a magia de Vanica, que agora ela recebeu mais um poder mágico da Medícula, e este poder é a magia de maldição. E por fim temos o Zenon, que além da sua própria magia óssea, ele também recebeu mais uma magia, a magia espacial demoníaca, a magia espacial mais poderosa do mundo de Black Clover. Pelo menos foi o que o próprio Zenon, dono da magia, falou. Eles receberam esses poderes demoníacos amplificando ainda mais as forças do seu próprio Grimório. Mas a gente não fica por aí, agora a gente sabe que o Morris também tem um poder amplificado pelo seu próprio poder demoníaco. E a gente não sabe qual o seu poder desde o início, nem como ele conseguiu um poder demoníaco, e nem qual era a força do seu poder antes desse poder demoníaco chegar. Mas o que a gente sabe é que ele sempre foi um grande pesquisador do reino de Diamond, e ele agora mostrou que o seu poder amplificado com a força demoníaca era capaz de simplesmente pegar pra si a sabedoria da Loropética. Sim, a Loropética ela possui a sabedoria da sacerdotisa, um poder incrível que permite ela ter todo o conhecimento de todas as rainhas anteriores do reino de Hurt. E o Morris simplesmente absorveu todo esse conhecimento pra ele. Então a gente não sabe se a magia dele pode pegar qualquer magia, qualquer poder mágico pra ele, ou se ele simplesmente pode conseguir adquirir qualquer conhecimento, o que pra ele também era extremamente importante, afinal ele é um dos maiores pesquisadores do mundo. E então assim ele conseguiu toda a sabedoria divina da Loropética, a sabedoria de todas as rainhas do reino de Hurt, e ele disse que foi capaz de fazer isso graças aos poderes que recebeu do seu demônio, ou seja, uma amplificação do seu Grimório, assim como aconteceu com toda a Tríade. A gente, obviamente, já que estamos citando primeiro os poderes demoníacos, precisamos citar também o garoto da antimagia, que possui
possui um Grimório que tá há 500 anos corrompido como um trevo de 5 folhas, mas se tornou um Grimório de anti-magia há pouquíssimo tempo. Esse Grimório primeiro quase se tornou o Grimório da magia da Kotodama do Zegord, ele era o Grimório do Lich que foi completamente corrompido, mas então a Lista, a mãe do Asta, muito tempo depois conseguiu simplesmente encontrar aquele Grimório e guardou. Depois disso ela conheceu o Lieb e pra protegê-lo dos outros demônios ela selou ele dentro daquele Grimório, já que ele não tinha poder mágico nem mana. E então simplesmente a anti-magia despertou ali dentro, talvez reagindo aos poderes do Grimório. Afinal, como eu disse, o Zegord, para conseguir utilizar os seus poderes, estava tentando utilizar um Grimório do trevo de 5 folhas, esse mesmo como um catalisador. E assim ele poderia utilizar todos os poderes que ele tinha no passado, mesmo tendo escapado sem abrir o portal de Qliphort, nenhum dos portões. E talvez sem querer o Lieb tenha feito a mesma coisa e a anti-magia nasceu. Logo o Grimório também procurou quem seria o seu usuário, já que o Lieb não tinha um corpo físico naquele momento, e então ele escolheu o Asta, já que o Asta também não tinha mana nenhuma. Assim então surgiu os poderes da anti-magia, que basicamente são os poderes que conseguem acabar facilmente com qualquer tipo de magia no mundo de Black Clover. A gente não chegou a ver nenhuma magia que seja capaz de realmente escapar. A gente já viu maldições, mas magias não. Afinal, o próprio Danji, que tem a magia gravitacional que é invisível, perdeu completamente todos os poderes quando o Asta se transformou, quando houve uma explosão de anti-magia que tirou todas as magias do lugar. Então sim, nem mesmo a magia do Rei dos Demônios Lúcifer resiste ao poder da anti-magia, sendo então este um dos Grimórios mais poderosos de todos os tempos e talvez único em todos os tempos. Afinal, a anti-magia é um poder que jamais tinha sido visto antes até a chegada do Asta. A gente também tem outros Grimórios que são extremamente poderosos no mundo de Black Clover, mesmo sem serem amplificados com os poderes demoníacos. E não se trata exatamente do nível arcano, pois a nova explicação dada pelo anime e dito pela própria Loropética, a gente sabe agora que todos os poderes podem ser fortes o suficiente para lidarem com o poder demoníaco, mas os poderes arcanos, por serem magias que quebraram o padrão elemental e se tornaram magias que mudam até mesmo a realidade, acabam sendo considerados poderes de nível muito alto e então chamados de magia arcana. E a gente conhece vários, como a da Vanessa, que é capaz de mudar o destino, o fio vermelho do destino, a magia da Grey, que aparentemente é capaz de curar a nível molecular, ela simplesmente pode curar qualquer ferimento. Existem outras magias, como o corte dimensional, que é capaz de cortar uma dimensão, ou a magia da Dorothy, que é capaz de criar uma dimensão só pra ela. Além disso, a gente viu que uma magia que não é arcana também é capaz de vencer um poder demoníaco, porque a própria Charlotte Roselay, ela conseguiu transformar a sua maldição em uma magia anti-maldição, e dessa forma ela foi capaz de selar os poderes da Megicula quase em 100%, o que acabou sendo vencido depois que a Megicula escapou com todo o seu poder demoníaco e aumentou muito a sua própria força e a força da Vanica também. Afinal, a gente sabe que um Grimório ele também evolui junto ao poder de um mago, e o Grimório se torna mais poderoso conforme o mago se torna mais poderoso também, tanto que Julius Novachronos, mesmo conhecendo todas essas magias, perdeu todo o conhecimento do Grimório logo quando ele teve seu corpo voltado ao tempo. Acontece que quando ele juntou forças para amplificar a sua magia e usar nele mesmo, ele conseguiu ter parte do seu Grimório de volta, quase todos os seus poderes, que simplesmente foram embora quando o efeito da magia passou. Então a gente sabe que sim, os Grimórios evoluem e se tornam mais poderosos junto com os magos, e atualmente em Black Clover essas são as magias mais poderosas que estão em um Grimório que possui um poder amplificado num Grimório. Mas comenta aí embaixo qual a magia mais poderosa na opinião de vocês, fechou? E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá, um grande abraço e tchau!